Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Serviço Público no RCP, hoje de novo com o Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Tâmega 2, Val do Sousa Sul. Hoje, conforme o prometido, voltamos a falar sobre acidentes domésticos. Francisco, bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, espero que quem está desse lado da rádio tenha tido um excelente Natal e que não tenha sido necessário pôr em prática nenhuma das dicas que falamos no último programa. O primeiro em que, tal como prometido, abordamos acidentes domésticos que acontecem com particular frequência nestas alturas de festas, porque habitualmente as casas têm mais gente a circular e por isso requerem ainda mais atenção. No programa de hoje, e tal como tínhamos falado, vamos concluir este mesmo tema, trazendo à antena da RCP mais 2 acidentes domésticos frequentes. Vamos falar de intoxicações e envenenamentos e também de quedas, sobretudo nos idosos. Relativamente às intoxicações ou envenenamentos, este tipo de acidente doméstico é bastante frequente, sobretudo durante a infância. Os acidentes mais comuns são causados por produtos de limpeza, por medicamentos, por ambientadores, inseticidas, também por cosméticos ou, apesar de mais raros, por tintas ou vernizes. A forma de intoxicação mais frequente é a ingestão destes mesmos produtos e daí podem resultar vômitos, dores de estômago, enjoos intensos e, caso o produto entre em contacto com a pele ou com mucosas, como por exemplo os olhos, pode produzir ardor ou irritação. Existem também casos em que a própria inalação, portanto o cheirar o produto ou os vapores produzidos por alguns desses tóxicos, pode causar uma sensação de falta de ar ou mesmo uma tosse intensa. Caso aconteça um destes acidentes, o que é que deve então fazer? Em primeiro lugar, a pessoa intoxicada, se vomitar ou estiver inconsciente, deve ser colocada de lado. Assim, evitaremos que se engasgue com o vômito e esta é conhecida como a posição lateral de segurança, cujas imagens pode até procurar, por exemplo, na internet para perceber exatamente como se deve fazer. Em segundo lugar, se o tóxico for ingerido, não deve provocar o vômito, porque isto pode ser perigoso. Sobretudo nunca deve fazê-lo se o doente estiver inconsciente ou sonolento, se sofrer de convulsões ou se o produto tiver sido, por exemplo, uma lexívia. Porquê? Porque se foi causado um dano a quando da ingestão, se provocarmos o vômito, vamos reforçar esse mesmo dano com o tóxico a passar no sentido inverso. Nestes casos, é fundamental ligar o 112 ou contactar o Centro de Informação Antivenenos. O contacto deste centro é o 808 250 143. 808 250 143. No Centro de Informação Antivenenos ou através do 112, ser-lhe-á dito como deve atuar consoante o produto que foi ingerido. É por isso importante que saiba exatamente explicar aquilo que aconteceu para que a ajuda possa ser o mais direcionada possível. Se o tóxico tiver entrado em contacto com a pele, deve colocar umas luvas de proteção e tirar a roupa e o calçado da pessoa intoxicada, caso estes estejam manchados. Deve lavar os olhos ou a zona da pele que foi afetada com água em quantidade abundante durante cerca de 10 a 15 minutos, mas sem esfregar excessivamente. Caso seja necessário lavar o cabelo ou outras zonas do corpo, pode também ser uma ajuda. E é também importante ventilar a zona onde aconteceu o acidente para evitar, como falamos há pouco, o contacto com potenciais vapores tóxicos. Ora, se estes vapores forem inalados, é importante retirar a pessoa rapidamente para um ambiente com ar fresco, em circulação corrente, ou mesmo ajudá-la a manter-se consciente dentro daquilo que for possível.
Isto porque, se a pessoa intoxicada parar de respirar, é necessário pedir ajuda imediata, avisar os serviços de urgência e iniciar as manobras de suporte básico de vida, vulgarmente conhecidos como a respiração boca a boca ou a massagem cardíaca, que cada vez mais é fundamental que todos saibamos fazer. Nós podemos, efetivamente, evitar intoxicações em casa através, por exemplo, de não dizer às crianças que um medicamento é doce ou que é um caramelo ou que vai saber muito bem, através da arrumação devida dos produtos de limpeza e dos medicamentos em locais fechados e fora do alcance das crianças, ou seja, através de técnicas relativamente básicas, mas que podem prevenir complicações graves associadas a este tipo de acidente. Passando para o segundo acidente doméstico frequente do programa de hoje, vamos falar de quedas em idosos. Ora, com o avançar de idade existe um natural declínio de algumas atividades fisiológicas, nomeadamente a locomoção, que, mesmo que esteja mantida, se associa só pelo facto de envelhecermos a um maior risco de queda, seja, por exemplo, porque existem outras doenças ou por alterações que tenham diretamente a ver com os nossos ossos, os nossos músculos, e a nossa capacidade de mobilização que se vai alterando ao longo da idade. Neste sentido, é importante que, sobretudo nestas festas do Natal e Ano Novo, embora no restante ano também, tenhamos as nossas casas devidamente preparadas para oferecer segurança aos nossos pais, avós ou outros familiares mais velhos, para que eles se possam movimentar mais à vontade pela casa e com menos risco. Até porque, nas pessoas idosas, as quedas são frequentes e, por vezes, podem ser muito graves. Muitas quedas poderiam ser evitadas apenas, por exemplo, com alterações simples da vida diária, como retirar tapetes que não sejam efetivamente necessários. Para além de melhorarmos o estado físico dos nossos idosos e de os incentivarmos a praticarem uma atividade física regular e ajustada às suas limitações, é também importante que haja critério nos fármacos utilizados, nomeadamente aqueles que são calmantes, sedativos, que se utilizam para dormir ou para andarem mais tranquilos, e neste sentido é muito, muito importante que sejam utilizados apenas os fármacos que são efetivamente prescritos e discutidos com os médicos assistentes. A utilização de uma bengala ou de um andarilho pode também ser muito útil caso a pessoa tenha problemas mais sérios de locomoção, de movimentação, e utilizar calçado baixo com sola de borracha porque escorrega menos. Também pode ser aqui uma ajuda importante. Depois, e como falava há pouco, existem algumas outras coisas que podemos e devemos fazer para diminuir o risco de queda no domicílio. Falei há pouco dos tapetes, que podem ser um fator de risco. Caso eles não possam ser retirados, devem então ser bem pregados ao chão, digamos assim, de forma a que se evite este elemento escorregadio. Depois, é também importante iluminar bem a casa, especialmente os corredores e as escadas por onde os idosos se possam movimentar, retirar dos corredores fios elétricos, móveis, enfeites, nomeadamente enfeites natalícios, que possam dificultar a passagem. Se possível, mas aqui não especificamente, obviamente, para estas épocas do ano, mas para outras épocas em que os idosos residam de forma fixa em determinada casa, por exemplo, a instalação de barras de apoio na casa de banho, na banheira ou no duche. Mais uma coisa importante é, na cozinha, as coisas que sejam de real necessidade pelos nossos idosos devem estar facilmente ao seu acesso, de forma a que eles evitem ter que subir a bancos, cadeiras ou escadotes para ir buscar esses mesmos materiais. São dicas relativamente simples, mas que podem efetivamente aumentar a segurança com que os nossos idosos se deslocam pelas nossas casas nestas noites de festa, como a de fim de ano que está a chegar. Desta forma, vamos conseguir diminuir em muito o seu risco de queda e, associadamente, o risco de preocupações que pretendemos a todo custo evitar nestas quadras tão especiais, que queremos que eles e nós passemos da melhor forma. Se pode fazer mais e melhor pelos seus com coisas tão simples, porque é que não o há de fazer?
E pronto, é com estas dicas que considero práticas e que podem de facto fazer a diferença e que espero que tenha anotado aí desse lado para lidar com intoxicações e envenenamentos e com quedas de idosos, que encerramos o serviço público dedicado à medicina geral e familiar deste ano de 2023. Assim que nos têm ouvido, muito obrigado por isso, obrigado por estar desse lado e por nos acompanhar, e lembre-se sempre, no ano novo, como em todas as outras épocas da vida em geral, é importante estarmos bem, seguros, junto dos que nos são mais importantes e, obviamente, todos de boa saúde. Eu desejo-vos uma excelente passagem de ano e até janeiro, em que espero, mais uma vez, encontrar-vos a todos de boa saúde. Bom ano, entrem com o pé direito, com a peça de roupa azul, com uma nota guardada no sítio especial, enfim, que tudo corra bem e vemo-nos, ou melhor, ouvimos-nos em 2024. Muito obrigado, bom ano. Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACESTA MK2 Val do Sousa Sul. Voltamos a conversar então dentro de 2 semanas. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.